Ao palco, agora no painel de fundos imobiliários corporativos, 5 executivos. A moderação do painel vai ser feita pelo Adriano Sartori, da CBRE. Gostaria de convidá-lo ao palco. Chamar o Carlos Martins, que representa a Quiné Investimentos, o Leandro Busquet, que representa a 20 Partners, Martim Jacó, que representa a BR Properties, e também o Regis Dalanese, que representa a RB Capital. Acho que é um tema que é comum a todos, é desafiador, mas ao mesmo tempo, acho que com a apresentação do Guardi aqui ficou muito claro que existe uma migração, né, desse investidor que hoje está na renda fixa, ativos de menor risco, procurando maiores retornos. E os fundos imobiliários, certamente, com a queda dos juros, eles se tornam um grande atrativo. Acho que até aí, sem novidade. Mas aqui o painel, acho que o interessante é a gente tratar um pouco mais da outra ponta, ou seja, do ativo real, né, do tijolo. Como que os mercados estão se comportando, o lastro, principalmente no mercado de escritórios, que impacta nos retornos dos fundos, como ele vem se comportando. E nós estamos vindo aí de um momento de recuperação do mercado. O mercado passou por, entre 2015 e 2018, foi bastante atingido pela queda dos preços, principalmente o mercado de escritórios, São Paulo e Rio, os dois principais mercados. Se a gente considerar nesse período, eventualmente uma queda, ao redor, uma queda média, 35% dos valores de locação, um pouco mais ou um pouco menos, depende da classe de ativo, mas a gente começa a ver uma queda na taxa de vacância. Isso em ambos os mercados, principalmente o mercado de São Paulo, essa queda na vacância ela é mais impactante. Então, aqui eu passo a palavra já para os convidados. Queria entender um pouco a visão de vocês a respeito como as empresas de vocês estão se posicionando, os fundos estão se posicionando, e como vocês veem essa eventual queda na vacância, se já está afetando também o portfólio. Carlos? Bom dia, queria agradecer ao convite. A gente concorda aqui com a visão e começa a ver sinais mais claros e fortes de recuperação no mercado. Basicamente, a gente teve um ciclo desafiador nos últimos anos, muito afetado pelo, eu diria, excesso ou otimismo na produção de edifícios, e aí virou um mercado do inquilino. O inquilino ditava que as regras tinha muitos produtos e ele usou esse poder de barganha para conseguir boas condições. O que aconteceu na prática, você reduziu a produção muito grande e a gente começa a ver em micro-regiões de São Paulo uma redução bastante importante aí da vacância. E quando você fala Jardins, Faria Lima, Paulista, Pinheiros, Vila Olímpia, se você for hoje um grande inquilino, você já não tem tanta área disponível e você tem todo o desafio de produzir novos edifícios. Então, a gente é otimista. Eu acho que o efeito prático para a classe, para os fundos, redução da vacância onde ainda tem vacância, e isso beneficia os fundos. E no segundo momento, a gente vai começar a ver um efeito de aluguel subindo acima da inflação, como é o processo em contratos típicos. A partir do terceiro ano, você pode começar a sentar e reorganizar esses números. A gente já começa a ver nas melhores regiões e nos melhores prédios uma conversa dos proprietários começando a negociar e pedir aumentos de aluguel acima da inflação. E eu acho que isso é o início do ciclo. Importante dizer que isso acontece, ainda não é a cidade inteira, você tem algumas regiões que você ainda tem um pouco mais de estoque. Esse processo começa pelas melhores localidades e os melhores prédios. Então, talvez prédios em mercados secundários mais cansados ou em regiões onde o inquilino não esteja tão disposto a estar, esse processo demore mais e talvez ele só venha se realmente você tiver um mercado muito quente. Assim. A gente está vendo o mercado melhorando, mas ainda para os bons ativos. Assim. Mas a gente é otimista para a classe. Isso vale muito para São Paulo. Aqui em Rio de Janeiro a gente ainda tem um pouco mais de desafio, porque tem uma situação macroeconômica um pouco diferente de São Paulo. Acho que São Paulo, além de ter uma economia mais pujante, você tem também aí novos entrantes, né? Os coworkings, as empresas de tecnologia, que é bastante impressionante. Uma empresa que há 4, 5 anos não existia, hoje ela está atrás de 20 mil, 30 mil metros quadrados. Isso você tem bastante em São Paulo. Assim. Então você tem novos entrantes, novos jeitos de fazer negócio, que eu acho que esse business de coworking está ajudando a enxugar muito. E você tem o desafio de produzir prédios novos, porque você não tem mais terrenos, operação urbana, o famoso CEPAC
mais restrito também, isso segura a produção, e mesmo quem tomar a decisão de produzir um prédio hoje, demora aí uns 3, 4, até 5 anos para entregar um novo equipamento. Então, acho que é bem positivo para a indústria em geral. Assim, eu acho que tem dois aspectos que eu gostaria de chamar a atenção. Acho que o primeiro deles, eu acho que em parte o Carlos aqui já falou, especialmente no mercado de São Paulo, de escritórios, talvez seja o segmento do mercado imobiliário onde a gente consegue aplicar na prática de maneira mais, vamos dizer, aderente, precisa, a teoria de ciclo de mercado imobiliário, né? Primeiro, a gente tem uma boa visibilidade sobre a oferta futura, então você consegue, de fato, prever o que vai entrar de novo estoque. E como a demanda, a absorção é relativamente saudável, mesmo no período de crise no mercado de São Paulo, você consegue muito claramente fazer essa projeção de que a vacância vai continuar caindo e consequentemente, quando a gente chega nos níveis, e até mesmo do ponto de vista de precificação, né, é muito interessante poder ver as nossas teses teóricas sendo aplicadas na prática, né? Mercados onde a vacância já chega perto dos patamares de 10%, que é quando, né, teoricamente, a gente começa a ver pressão de preço de aluguel subindo, a gente já começa a enxergar no mercado de São Paulo isso acontecendo, né? Faria Lima, acho que é um caso bastante emblemático, onde a vacância já está perto de 10%, dependendo de quem calcula, até abaixo de 10%, e a gente já vê negócios sendo fechados em níveis de aluguel por metro quadrado mais altos bem mais altos do que um ano atrás. E eu acho que outro fenômeno que eu acho que é importante destacar, que também o Carlos mencionou rapidamente, é esse fenômeno do coworking. Assim, acho que não dá para não considerar e não dá para não estar preparado, né? Nós vamos investir ou vamos produzir propriedades imobiliárias para esse fenômeno, né? Assim, nos últimos 3 anos, na média, o coworking foi responsável por, na média, quase 40% da absorção líquida no mercado de São Paulo. Esse ano, em 2019, já mais de 50% da absorção líquida é coworking. A WeWork, que é o maior player desse mercado, já é hoje o terceiro maior inquilino de São Paulo. Eu acho que caminhando a passos largos para ser o primeiro, e vai abrir uma distância grande, porque então acho que esse é um fenômeno que a indústria tem que se preparar. Eu acho que a lógica do mercado muda um pouco, né? Você, até mesmo do ponto de vista de localização. Então, isso abre oportunidades não só para produzir em regiões que não são os CBDs consagrados, mas também para comprar propriedades em áreas que eventualmente não são as óbvias. Eu acho que é um desafio por um lado e eu acho que tem muita oportunidade por outro lado. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Acho que a grande parte aqui sobre São Paulo já foi dito e a gente concorda. Eu diria até que a gente, como BR Properties, e aqui só um disclaimer, nós não somos um fundo imobiliário, nós somos uma empresa cotada em bolsa de propriedades imobiliárias. A gente tem talvez alguns enfoques diferentes de fundo imobiliário, algumas estratégias diferenciadas, mas a gente vê o mercado de São Paulo talvez um pouquinho mais otimista. Na verdade, o mercado de São Paulo, para nós, ele já está resolvido. Agora é uma questão nos próximos anos saber a que valores eles vão chegar, a que valores de locação vão chegar, a que valores as vendas vão ocorrer, ou seja, é algo que não vai mudar no próximo ano ou 2 anos, a não ser por algum evento externo que seja assim alguma catástrofe. Fora isso, a gente não vê. A gente já vê esse mercado recuperado. E é algo que a gente já tinha, e até, enfim, a gente avisa os nossos calls, há 2, 3 anos a gente já estava vendo esse processo, por isso essa colocação antes. Eu acho que é de grande discussão que a gente está tendo dentro da companhia sobre São Paulo o que vai acontecer daqui a uns 3 ou 4 anos. O que já foi dito aqui, a escassez de novos projetos mais adiante, ou a própria legislação que ainda não mudou, a ausência de CEPAC, seja lá o motivo que for, acho que esse é um questionamento bastante importante que a gente tem que fazer, ou seja, como é que a gente pode fazer novos investimentos daqui adiante com essa perspectiva? A gente tem possibilidade de mais valorização ou não tem possibilidade de mais valorização? Pode ser que uma nova rodada de novos edifícios, não em 3, 4 anos, mas em 5 e 6 venham, e o que isso pode alterar?
Hoje é um pouco essa discussão sobre o mercado em São Paulo, e sim, a gente já vê ele resolvido, novas transações já estão saindo por valores superiores, as vendas estão saindo por valores superiores, o mercado, taxa de juros ajudando muito. Então, esse é um pouco o foco que a gente está olhando na companhia. Não falamos do Rio de Janeiro, falamos rápido, mas a gente tomou uma posição no Rio de Janeiro justamente por essa questão de mercado. O Rio de Janeiro, para nós, é como se ele tivesse há 1 ano e meio, 2 anos defasado de São Paulo. Então, lá a gente já nota uma estabilização em vacância, nenhuma pressão nos valores, porque isso permite também uma série de oportunidades para quem quiser investir, ou seja, o timing é correto, isso em nossa opinião. E vai acontecer a mesma coisa que a gente está vendo hoje no mercado de São Paulo, em 1 ano e meio, em 2 anos, a gente vai ver exatamente esse comportamento também no Rio de Janeiro, né? E são ciclos que, enfim, acontecem no mundo inteiro, o Brasil não é exceção, e a gente tem que ficar bastante atento a esses pontos. Sobre coworking, só um último ponto, talvez coworking tenha sido um dos melhores fenômenos que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Ele aumentou, em resumo bem prático, ele aumentou a base de potenciais ocupantes de edifícios comerciais. Basicamente, o primeiro ponto, você tinha uma série de edifícios de pequeno porte, salinhas, 100 salas, 200 salas, 100 proprietários, 200 proprietários, e esses inquilinos pequenos estavam espalhados nessas salas. A partir do momento que você tem uma Regius com Spaces, ou você tem uma WeWork entrando no mercado e atendendo esse pessoal, que no nosso caso a gente não atendia, a gente sempre atendeu as grandes corporações, de uma hora para outra você tem essas empresas, que são grandes aliadas nossas, é como a gente vê, entrando nos nossos edifícios e trazendo essa população para dentro dos nossos edifícios. Isso foi um pouco também o que fez com que essa absorção, e a gente teve, se não me engano, a absorção recorde em São Paulo foi em 2017, grande parte disso foi desses primeiros movimentos, ou seja, esse grupo que não era nem considerado nos edifícios corporativos de maior porte. Então, esse é um movimento muito importante e vai continuar, e sem dúvida tem que estar preparado para receber esses investimentos nos nossos edifícios. Bom dia a todos. Eu acho que assim, os principais pontos aí sobre o mercado nesse momento já se falou. Acho que é importante aqui frisar, né? Esse mercado ele trabalha com ciclos aí na média de 5, 6, 7 anos. Acho que em 2012 o mercado de São Paulo ele iniciou um ciclo que acabou encerrando agora em 2017, né? Então, em 2012 excesso de produção, muita produção, a vacância caindo, aumentando gradativamente. Aí em 2017 é que a gente teve ali o ponto de inflexão, acho, nessa curva, onde o mercado começou efetivamente de uma forma mais concreta a ter uma absorção líquida bem superior aos níveis de produção entregues. Se não me engano, em 2017, 2002 teve mais ou menos 350 mil metros quadrados entregues e 500 mil metros quadrados absorvidos. Então, concordo com a linha do Martim aqui, que São Paulo já tem uma situação meio resolvida do ponto de vista de retomada desse mercado, porque, na minha visão, a gente já iniciou um ciclo novo, um ciclo positivo. Então, aquela história toda de vacância muito elevada e para não se saber, não se ter muita ideia para onde o mercado vai, onde acaba esse momento de crise, acho que isso já está um pouco superado. É claro que a gente tem um cenário ainda muito difícil do país pela frente, que muita coisa ainda precisa acontecer, nós queremos que aconteça, mas acho que esse passo importante que a gente atingiu o ponto de inflexão dessa curva do corporativo, e quando eu falo corporativo, eu falo basicamente em São Paulo, não dá para generalizar, obviamente, já se atingiu esse ponto. A questão agora é já começar a estimar quando esse ciclo vai virar de novo. Então, por isso é 2023 a 2024, né? Quando isso vai acontecer. Mas eu acho ainda sobre o mercado de São Paulo, tem um ponto importante só para não falar mais do que já foi comentado aqui, que é a questão da ocupação geográfica da cidade, né? Hoje, quando a gente fala de recuperação da vacância, 18% mais ou menos de vacância tem baixo médio na cidade de São Paulo. Quando se pega a região aí de Itaim, Vila Olímpia, já está se falando para imóveis ali categoria A para cima, em vacância da casa de 4%, 5%, Faria Lima 8%. Então já são níveis de vacância muito baixos que naturalmente fazem com que o preço aumente. Como o Carlos falou, já começa agora as revisionais, o preço já começa efetivamente a aumentar, mas a gente tem outras áreas da cidade, quando a gente migra para a Zona Sul, que a gente chega ali a ter 40%, 45% ainda de vacância. Esse efeito é importante porque ele vai fazer com que os preços, obviamente, não aumentem na cidade. Nesse momento já
se começa a ter uma recuperação dos preços de locação, eles não aumentam de forma homogênea. Certas áreas vão demorar mais para ter um aumento de preço. E eu acho outro efeito relevante é que, se a gente considerar a produção que tem projetada para os próximos 5, 6 anos agora na cidade de São Paulo, e considerar que os níveis de vacância dessas principais áreas, Zona Oeste e tal, mais consolidados, já são muito baixos, vai ter que haver naturalmente uma migração de empresas para a Zona Sul e também para a Zona Norte. Não existe mais espaço na cidade para todo mundo ficar concentrado nessas regiões que são as regiões mais consolidadas. Então, eu acho que naturalmente vai haver uma migração bem maior de empresas gradativamente para a Zona Sul e também para a Zona Norte, que também essas são as áreas onde tem mais projetos para vir agora nos próximos anos. Com relação à localização, o que vocês priorizariam? Localização ou classe de ativo? Explicando. Localização. São Paulo hoje, todo mundo concorda que é difícil comprar um ativo performado, bem localizado, locado para boas empresas. É possível? Mas obviamente há um cap compression aí nessa aquisição. Por outro lado, outras cidades, o Martim bem colocou, tem um case de sucesso, Passeio no Rio de Janeiro, mas não só Rio de Janeiro, mas pensando em outras cidades, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, enfim. Vocês olhariam outras cidades por localização, para eventualmente ter bons ativos, onde eventualmente ali tem um ganho maior, até por conta do risco, ou se concentrariam em ativos A, B, em cidades maiores como São Paulo e Rio de Janeiro? Bom, a gente, no nosso portfólio, a gente hoje basicamente está em 3 cidades, São Paulo, Rio e Minas. Temos ainda uma preferência grande pelo mercado mais líquido. Assim, tem um pouco do mandato. Assim, a nossa crença lá em fundo imobiliário, a gente acha que o nosso investidor ainda é um investidor muito da renda. Assim. Acho que a gente vai evoluir, a indústria inteira vai evoluir muito, mas o nosso investidor hoje, ele tem na nossa cabeça 2 preocupações grandes: preservar o capital dele a longo prazo e ter uma renda mensal com bastante estabilidade. Assim. Então, a gente tem preocupação de ir para lugares onde talvez o mercado seja um pouco menos líquido, e aí, apesar de eu ter um bom prédio, eu tenho uma dificuldade grande por períodos longos de locar aquele prédio. É por isso que a gente evita talvez cidades menores, e a gente tem essa questão da preservação de capital. Então, a nossa tendência é concentrar nesse momento mais São Paulo, a gente está nos 3 mercados. Acho que Rio, acho que a gente gosta da cidade, acho que tem uma discussão um pouco do timing, mas eu acho que volta. Acho que é um lugar que a gente tem que estar presente, mas dada essa preocupação com geração de renda, a gente é mais restritivo a seguir. E a gente tem uma terceira preocupação, uma segunda preocupação, que é a gente tem uma preocupação muito grande de gerenciar o ativo, estar perto dos ativos. Então, para você estar em outra cidade, você precisa ter escala naquele ativo ou naquela cidade para ter equipe, mandar gente, para estar perto do inquilino e da propriedade em si. E aí, dada a nossa experiência, está muito longe, você acaba não estando tão no dia a dia do ativo. Então, a gente prefere concentrar mais. Então, a nossa cabeça hoje é manter nos mercados, e a estratégia é aumentar São Paulo. Mesmo que eu tenha que ir um pouco mais agressivo no yield, até o limite que o meu investidor fala: a partir daqui eu não vou te dar dinheiro, eu prefiro tomar mais risco. A gente ainda não viu essa conversa acontecendo. Assim. Mas isso é uma evolução. Assim. Eu acho que o mercado vai passar por uma transformação de tamanho, de tipos de fundos, e tem uma discussão grande de rentabilidade para vir nos próximos meses ou anos, aí, dado o nível de taxa de juros que a gente tem agora. Bom, acho que o grande dilema de um gestor de fundo imobiliário hoje no Brasil é justamente fazer essa conciliação entre renda imediata, entre yield imediato e potencial de ganho de capital. Né? E eu acho que uma boa alocação nessas 2 estratégias é o que, no médio e longo prazo, vai dar um retorno total maior para o investidor. Né? Então, se olhar para o mercado do Rio de Janeiro, por exemplo, nesse momento pode ser uma aposta nesse componente de ganho de capital, muito embora eu acho que a gente tem que analisar o mercado do Rio de Janeiro, assim como aqui, região por região. Né? Você tem
O mercado do Rio é um mercado que, historicamente, era um mercado que tinha uma restrição de oferta estrutural, né, pela geografia da cidade. E esse quadro mudou muito quando o Porto Maravilha foi criado, né? Porque você abriu a possibilidade de ter oferta com a construção e desenvolvimento de prédios AAA de grande escala, né? O que não era uma realidade na cidade até então. Então era muito mais fácil, um mercado que era subofertado estruturalmente e, consequentemente, os níveis de vacância sempre foram mais baixos, e isso mudou um pouco a lógica. Mas essa realidade ela continua em outro mercado, né? Então, o mercado da Zona Sul do Rio de Janeiro, por exemplo, mesmo durante a crise, nunca teve vacância acima de 13%. Hoje está abaixo de 9%. E preços começando a subir novamente. Então, eventualmente, você, como por outro lado, você tem quase uma aversão completa de todos os investidores em relação ao mercado, honrosa exceção aqui, o BR Properties, para o mercado do Rio de Janeiro, eventualmente você tem a oportunidade de comprar sem competição, com menos competição, ativos nesses mercados que são mais estruturalmente protegidos. Então, você pode até conseguir conciliar renda e ganho de capital nesses casos, né? E a outra, assim, no nosso caso particular, eu acho que, assim, quando você olha para o mercado de São Paulo, né, os endereços consagrados nos prédios AAAs, os preços já subiram bastante. Então, você fala de caps bastante apertados para comprar um prédio nos endereços consagrados de São Paulo. Por outro lado, como eu falei, né, essa lógica do co-work, ela traz uma lógica de localização diferente, né? Porque a pessoa que trabalha no coworking, ela pode trabalhar em qualquer lugar, na prática, né? Então, você cria oportunidades de investimento, seja de desenvolvimento, seja de aquisições, em localizações que não são ainda tão caras ou tão precificadas, e, consequentemente, você ter um retorno melhor. Então, parte das apostas passa por isso também. Em termos assim de localização, nós somos muito conservadores desde o começo. Esse é um ponto que a gente falou. A gente só vai nas regiões onde efetivamente exista demanda comprovada. A gente não tem um DNA de explorar uma nova região. Vamos ver se a gente consegue ter um ganho de capital numa região que está começando a se iniciar. Isso não é o nosso perfil de investimento. Em localização, a gente só vai para as regiões que já estão completamente consolidadas. Agora, dentro dessas regiões, a gente está disposto a tomar mais riscos. Ou seja, uma vez que um prédio novo, alugado, o cap começa a cair, a gente não tem problema nenhum em comprar o prédio na metade da construção, um prédio vago, um prédio que precisa sofrer um retrofit, mas está na localização certa, para nós isso é prioridade. Então, esse é como a gente prioriza os nossos investimentos. Então, esse é um primeiro ponto. Falando no território nacional, hoje a gente tem praticamente 50% em São Paulo e 50% no Rio dos nossos ativos, né, que são quase 800 mil metros de área alocável. No início da companhia, 2007 e 2008, a gente foi para outras cidades, a gente foi para Curitiba, a gente foi para Porto Alegre, a gente foi para Brasília, a gente foi para Belo Horizonte. E o que a gente encontrou nessas cidades, cidades ótimas, o portfólio que a gente tinha, os edifícios que a gente tinha muito bons, mas a gente não conseguia fazer volume. E esse era um problema para nós, pela questão justamente de gestão que o Carlos bem colocou. Se a gente não tem um volume numa determinada região, a gente não consegue colocar os recursos necessários para que a gente faça uma boa gestão. Então, a nossa opção foi de sair dessas cidades. A gente saiu totalmente de Curitiba, saímos de Belo Horizonte, temos uma propriedade ainda em Porto Alegre, outra em Brasília, que a ideia é a gente reciclar essa propriedade, não pelas características, mas simplesmente que a gente não consegue crescer nessas regiões. Então, a gente ainda acredita que São Paulo e Rio de Janeiro, embora muito evoluídas, nosso mercado ainda está engatinhando. A gente acha que tem muita coisa para fazer, formas diferentes de trabalhar, como enxergar as propriedades. O fenômeno coworking, a gente não vê só pelo coworking na forma de trabalhar interna, mas a gente vê também a forma como os edifícios estão sendo vistos por todos os inquilinos. Não é mais simplesmente me leva até o andar, até minha área interna do meu escritório. Hoje eles veem como é que estão os acessos, como é que está o meu térreo, como é que está a minha área de infraestrutura, de serviços, de transporte, de absolutamente tudo. Ou seja, o prédio para nós cresceu com toda essa forma. Ou seja, o que você antes alugava um X do prédio, hoje você aluga talvez
20% a mais, 30% a mais em área, porque tem uma série de áreas que começam a ser comercializadas e são de interesse do inquilino. Então, tem muita coisa ainda para mudar dentro da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. A nossa estratégia é manter os investimentos aí dentro. Como a property company, acho que você tem talvez uma pressão de alocação de capital diferente dos fundos imobiliários. Mas, Regis, indo nessa linha, você não acha que os fundos, de certa forma, vão ser pressionados para olhar outras regiões, independente, mesmo querendo priorizar as grandes capitais, e, ao mesmo tempo, outros tipos de ativos, classe B, por exemplo? Você completa, se quiser. Fica... Tá. Eu acho que, do ponto de vista de ativos, aqui, nós, em Capital, a gente trabalha da forma mais básica, que é, primeiro tem que olhar a localização e qualidade do ativo, né? Nesse momento todo, nesse momento que a gente ainda vive, nesse momento do país em que se fala a crise que não acaba mais, esse cenário todo, a gente naturalmente continua buscando sempre operações com menor risco. O menor risco está em cidades como São Paulo, você tem mercados muito mais consolidados, onde, havendo uma crise, demora mais para entrar na crise e, acabando, terminando a crise, sai mais rapidamente. Então, a gente foca sempre nesse tipo de negócio, nesse tipo de ativo que a gente acha que faz mais sentido. Ainda quando se pega a cidade de São Paulo, hoje, tem uma certa briga, né, uma concorrência até pela compra dos ativos dos AAA, com menor risco, é mais fácil de locar, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas eu acho que cada vez mais, nós aqui na figura de gestores de fundos imobiliários, de dinheiro de terceiros, mesmo nessa categoria de ativo, a gente vai ter que gradativamente se preocupar mais em trazer um alfa maior para os investidores. Hoje a gente ainda está a indústria está muito no início, a gente está naquele cenário, aquele ponto ainda básico, que é de você ter fundos estabilizados, com uma produção de uma renda certa e sem uma preocupação muito ainda com o ganho de capital. Mas o ponto é que quando você pega ainda dentro da cidade de São Paulo, você tem hoje, se você fizer uma atuação digamos assim, cada vez mais profissional, você tem condições de gerar um alfa maior para os investidores nos fundos, e, na minha visão, exatamente através dos imóveis que são mais uma categoria 1A para A menos, ou B, ou alguma coisa desse tipo. Hoje você tem uma gama de ativos no mercado que, seja por problemas de governança, que é muito comum, seja por problemas de capitalização de proprietários de imóvel, tem muitos ativos que são bons e estão parados no mercado. E nós, como gestores de fundos, acho que parte do papel é você conseguir identificar esses ativos, trabalhar na aquisição desses ativos, não só dos ativos que sejam uma característica de um A ou de um AAA, e daí sim você trazer um ganho maior para o fundo. Eu acho que cada vez mais a preocupação dos gestores de fundo vai ter que ser, nessa categoria de ativos, você buscar o alfa. Como é que se busca esse alfa para esse tipo de fundo? Se conhecer com profundidade o mercado, tem que estar muito dentro do mercado, tudo acontecendo, conhecer o plano diretor da cidade, conhecer o mercado realmente no detalhe, para você conseguir identificar as oportunidades à medida que elas aconteçam, que elas aparecem, né? Eu acho que isso é crítico. Uma outra coisa que é importante também nos fundos, e que os fundos vão crescer, se desenvolver mais gradativamente, e eu acho que conseguir também trazer uma diversificação maior para os investidores e um ganho efetivamente maior, os fundos têm que aumentar de tamanho. Aquele só de fundo monoativo, etc., aquilo já é coisa do passado. Cada vez mais os fundos têm que aumentar de tamanho. À medida que os fundos aumentam de tamanho, o gestor passa a ter maior capacidade de negociação, ter maior poder de barganha em qualquer negociação que ele esteja desenvolvendo, e ele pode atuar até correndo um pouco mais de risco na carteira dele. Com certeza, na BR Properties, você pode, por mais que você tenha uma posição conservadora, como você já destacou, você pode atuar correndo um pouco mais de risco do que os gestores de fundo correm, porque o gestor de fundo ele tem um portfólio geralmente muito mais restrito, menor, e se ele fizer alguma coisa fora ou muito fora ou com mais risco, ele pode trazer uma situação mais complicada para o fundo e às vezes até um prejuízo que seja recuperável, né? Ainda falando sobre risco, acho que na palestra do Jim ele mostrou que boa
parte dos fundos dos REITs americanos que entraram em desenvolvimento entraram no ciclo errado e acabaram não performando tão bem. E falando sobre isso, o Greenfield no Brasil, ou seja, o ABR teve um case recente também, pegando um outro gancho aqui do Plaza Centenário e do Centenário, onde vocês compraram, retrofitaram e antes de estar pronto já está alocado, boa parte do empreendimento. Como conciliar isso, Carlos, Leandro? Como colocar isso dentro do pipeline dos fundos imobiliários? Como criar uma solução para assumir esse risco de desenvolvimento, sendo que hoje, obviamente, o cotista precisa da renda. E isso tem um carrego nesse desenvolvimento. Esse é um debate que eu acho que passa por todas as casas aí. No nosso caso, a gente acha que em algum momento a gente vai ter esse tipo de atividade dentro da empresa em fundos que no final do dia querem ter renda. Acho que talvez um primeiro caminho é ser grande. Se eu tiver um fundo de 10 bi, eu posso alocar ali 200, 300 milhões de reais no desenvolvimento, que seria a minha vacância, é o meu capital alocado sem ter renda, porque lá na frente eu vou ter um cap melhor, eu vou trazer um ativo diferenciado, um yield maior. Tem talvez um pouco, às vezes, algumas engenharias financeiras que te permitem, mas acho que tem uma questão de escala. A segunda coisa é ter produtos, e aí passa um pouco pelo, que eu acho que também é uma evolução do mercado. A gente está falando hoje de um mercado de fundo imobiliário muito do investidor do yield, mas eu acho que a gente vai chegar até o investidor que fala, talvez eu quero entrar em fundos que, num primeiro momento, vão desenvolver e lá na frente virarão renda, e isso me permite entrar em coisas novas, com yield melhor, mas eu tenho que esperar 3, 4 anos para começar a ter renda. Então, eu acho que a gente vai ter diferentes classes de ativos. Hoje eu acho que é muito essa coisa, quando você olha a torta lá dos 64 bi do que a gente tem em bolsa hoje, a indústria é 100 bi, nós recebemos 64, ainda é o mercado da renda, mas acho que à medida que o investidor vai sofisticando e vai experimentando classes diferentes, acho que a gente passa também por desenvolvimento em fundo imobiliário para aquele investidor que tem um pouquinho mais de tempo. Logicamente, ele vai botar uma parcela menor do dinheiro dele nesse tipo de estrutura, e eu acho que os fundos existentes estão ficando grandes, e eu acho que isso é bem importante, o que o Regi comentou aqui, que essa coisa dos fundos ficarem grandes, ela é importante por liquidez, mas por diversificação. Eu posso começar aqui diversificar, tomar um pouquinho mais de risco, desde que eu não concentre demais o fundo. Então, eu posso comprar talvez um produto que eu vou fazer um retrofit, não talvez um desenvolvimento inteiro. Isso é mais leve dentro do fundo. Eu consigo fazer desde que o fundo seja grande e esse ativo específico não pese tanto no cash flow. Então, eu acho que a gente vai experimentar possibilidades na indústria, mas tem um desafio ainda, no final do dia, ainda o nosso investidor nos pergunta todo dia quantos reais eu vou receber na cota no mês seguinte. Assim, então, essa é a administração. Acho que aí as properties têm uma certa flexibilidade em entrar em projetos com essas características. Mas acho que ela vai acontecer, é uma questão um pouco de tempo. Acho que tem uma discussão que é até anterior a fundos imobiliários investindo em desenvolvimento ou não, que é a própria discussão de que estratégia de investimento é mais, vamos dizer, exitosa. Né? Comprar ativos maduros ou desenvolver. O Jim mostrou que até mesmo nos Estados Unidos, uma economia que tem, vamos dizer, volatilidade menor que a brasileira, os ciclos mais equilibrados, desenvolvimento eventualmente é um problema também. Aqui no Brasil, em particular, eu acho muito desafiador, porque dependendo do segmento onde você esteja, eu acho que escritório não é muito diferente, o ciclo pode ser muito longo para você fazer um greenfield, né? Desde a tomada de decisão de comprar o terreno até entregar o imóvel. E aí a chance de você errar o ciclo é muito maior, né? Então, é quase que o investidor, o developer, ele tem que ter um mindset de investimento totalmente contracíclico, né? Tem que conseguir comprar terreno quando o mercado está no low, para você poder entregar esse estoque adicional de metros quadrados de escritório quando o mercado estiver bom. Além de ser difícil você ter esse mindset, normalmente, quando o mercado está no low, você tem menos capital disponível para poder fazer a sua estratégia. Eu até acho que, por outro lado, e assim, esse é um fenômeno que a gente já está vendo especialmente nos últimos 2 meses, com muito mais intensidade, que nós olhamos com muito bons olhos, né? Os investidores institucionais estão começando
a olhar seriamente para investir em fundos imobiliários. As últimas 3 ofertas recentes, a gente já teve uma presença muito maior de institucionais, e aí eu estou falando não só de fundos de pensão, mas fundos de equities, que são o perfil de investidores que investem no mercado de REITs nos Estados Unidos, por exemplo. E com isso, acho que vai haver espaço para que, como o Carlos falou, a gente tenha outras categorias de fundos e, eventualmente, até um fundo imobiliário só para fazer development. Provavelmente a gente vai ter mais institucional do que a pessoa física que está buscando a renda, né? Nesse caso. Eu até acredito mais nessa possibilidade do que você ter um fundo muito grande que vai fazer um pedacinho isso sempre, obviamente, pode acontecer, mas não vai fazer a diferença, não vai fazer, justamente por ser pequeno, não vai fazer a diferença tão grande no retorno do fundo de renda, e não vai fazer a diferença em termos de quantidade de capital que vai estar disponível para desenvolvimento. Mas você vê as casas fazendo já um trabalho de atrair esse investidor institucional para desenvolvimento? Porque vamos combinar que você tem, de um lado, uma oferta estratificada, né, um inquilino que precisa de 10, 20 mil metros quadrados, hoje ele já tem dificuldade, em São Paulo principalmente, Rio de Janeiro talvez hoje ele já tenha dificuldade nas melhores localizações, por incrível que pareça, e esse inquilino, ele obrigatoriamente vai ter que olhar o desenvolvimento. Né? Então você tem a combinação de um lado da demanda que hoje aceita olhar isso, e do outro uma liquidez absurda no mercado. Se não me falha a memória, já foi captado mais de 8 bi nesse ano, certo? Então existe liquidez. Mas não está na hora de trazer esse investidor institucional para a mesa nessa linha? Eu acho que o Regis começou e o Carlos completou muito bem. A questão da escala, eu acho que isso é fundamental. E a gente seguiu exatamente esse exemplo. Isso que permite que a gente se auto-inflija vacâncias. Vou comprar um edifício vago, sim, mas a gente já tem um volume suficiente de receitas que mantém uma estabilidade boa na companhia. Eu acho que os fundos imobiliários, isso é essencial por essa questão. Quanto maior for o fundo, maior você tem diversidade de inquilinos, maior diversidade de receita, então maior talvez estabilidade dessa receita. Então você começar a tomar outros riscos, você consegue gerenciar de uma maneira mais fácil, não afetando o teu cotista final. Mas acho que tem outro ponto que é muito importante, acho que vai na linha dos institucionais, que, aliás, eu concordo com o que eu disse anteriormente, nosso mercado ainda está na infância, então a gente vai ter uma série de outros fundos dedicados, isso sem dúvida nenhuma. Mas sobre o investidor institucional direto, isso a gente sentiu, a gente tem hoje uma série, a grande maioria dos nossos investidores são institucionais, a questão da escala para eles é importante pela liquidez, facilidade de entrada, de tomar uma posição, ou facilidade de uma saída de tomada de posição. Então, escala eu acho que é algo que é muito importante, como o Regis bem falou, fundos com uma propriedade ou alguns andares não tem liquidez nenhuma para esse mercado, para esse investidor. Então, acho que a questão da escala, do lado de vista do investidor institucional, é um ponto importante. Eu concordo, acho que é isso tudo que se falou aí. Eu só ainda vejo meio distante, enfim, no momento da indústria de fundos que a gente tem hoje, os fundos trazendo o desenvolvimento de prédios corporativos, né? Porque essa atividade hoje, dado que a gente está num bom momento de mercado, né? O fundo, para ele, não vai fazer sozinho, provavelmente vai ter que fazer junto com algum developer, vai ter que fazer em parceria com algum developer, e dificilmente vai conseguir entrar numa equação de risco-retorno diferente do developer. Então, ele passa a correr um risco meio full de development. Eu acho que isso, a gente pode... O mercado hoje, né, para o tipo de investidor que a gente tem, acho que ele não está ainda preparado para isso, pode ser que no futuro esteja, mas me parece que ainda é mais uma atividade para o developer, para uma property company hoje, e gradativamente no futuro se trazer um outro público de investidor, até porque voltando à questão da escala e da diversificação, essa é um tipo de ativo que praticamente não tem alavancagem, então é muito capital intensivo, então você imagina, você vai ter que captar um fundo de investimento, vou chutar aqui R$1 bilhão, você não vai poder provavelmente captar no varejo por causa do nível de risco, vai ter que captar com institucional, e isso é difícil, e daí daqui a pouco com R$1 bilhão você vai conseguir ter 5 ativos, supondo aqui, dado que não seriam alavancados, e qualquer dificuldade num ativo, você pode ter um problema sério no fundo. Então a questão de diversificação, eu acho que nesse tipo de momento do ativo de desenvolvimento, ele pega mais ainda do que um ativo pronto. Então
Quero crer que um dia a gente vai ter esse tipo de fundo, mas eu acho que ainda está meio longe. Bom, o tempo está acabando, tem que abrir para perguntas, mas antes disso, uma última pergunta aqui. Em 2012, taxa de juros em torno de 7,25. Naquele ano, os fundos captaram algo em torno de 12 bi de reais e saíram comprando diversos tipos de ativos, e muitas vezes com premissas equivocadas, revisionais, superestimadas, contratos não tão fortes. Vocês, não estou mandando apontar o dedo, tá? Mas você já começa a ver isso no mercado novamente ou não, considerando que os juros estão menores, inclusive, e essa liquidez muito grande? Eu acho que tem uma distinção muito grande da indústria nesse período, na fase de 2010 e 2013, para a indústria agora, né? Eu acho que é engraçado ouvir o histórico que o Tim trouxe do mercado de REITs americano, até porque a história se repete aqui em alguma medida, né? A gente tinha um mercado nessa época onde você tinha uma proliferação de fundos monoativos, onde o interesse era muito maior de desova de ativo via mercado de capitais do que efetivamente você ter gestores que estavam buscando as melhores oportunidades de investimento para os investidores, né? Então, e aí uma combinação desse tipo de indústria com o mercado aquecido deu no que deu. Eu acho que a gente vive hoje um cenário bem diferente, né? Se olhar para os fundos que hoje são os maiores fundos da indústria, todos eles são fundos de gestão ativa, todos eles são fundos que têm uma equipe de gestão com larga experiência em mercado imobiliário, em investimento, em alocação de capital. E essa equipe ela vai estar buscando fazer os melhores investimentos para os seus cotistas, para o seu investimento. A gente tem, apesar de ser uma indústria que é majoritariamente de pessoas físicas como investidores, né, 80% da indústria são pessoas físicas, você tem hoje um nível de envolvimento dos investidores pessoas físicas com os fundos imobiliários muito maior, né? O nível de cobrança é maior, o nível de transparência é muito maior, que foi um dos pontos que o Jim também mencionou na apresentação dele, né? Então, a qualidade da comunicação, de relação com investidores dos fundos hoje está em outro patamar. Então, eu acho que qualquer mercado aquecido, né, quando você tem taxa de juros muito baixa, você sempre tem o risco de má alocação de capital. É inerente a qualquer mercado, mesmo mercados bastante racionais e institucionalizados. Mas eu diria que o risco é menor hoje do que foi nesse período de 2010 e 2013. Assim, eu concordo aqui que tem o bom de um ciclo difícil é que ele traz muitas lições, assim. Então, acho que a grande lição é que fundo imobiliário não é renda fixa, assim. Acho que isso é um aprendizado número 1, assim. Mas é ainda um mercado do yield. Então, eu falo para todo mundo, não tem certo e errado no que você está comprando. Você só precisa se perguntar por quê. Por que um fundo paga muito mais do que a média da indústria? Talvez ele tenha um risco diferente, ou ele seja um pouco mais arrojado, localização, tipologia. Você deveria fazer a pergunta por quê e entender o risco ou questionar o gestor, o seu distribuidor. Se você estiver confortável com o risco, está ok. Assim. O que eu concordo é que isso aqui acho que é bem o exemplo. Assim, em 2012 era uma alternativa à renda fixa e as pessoas compravam como renda fixa e não olhavam o ativo base. Assim. Acho que isso mudou. A tentação ainda é grande porque a pressão de um juro baixo pressiona todo mundo, distribuidor, e começa a entrar muito capital na indústria. Mas eu quero acreditar que as pessoas estão dizendo não às coisas muito estranhas, assim. Então, e a gente vai testar melhor, assim. Quanto mais o juro fecha, mais pressão em todo mundo. As pessoas vão alocar o seu dinheiro para poder gerar renda ou crescer patrimônio, assim. Mas eu acho que a indústria está mais preparada. A legislação é mais forte do ponto de vista de governança. As casas entenderam que esse business não é um business isso é maratona. Se você quer ter um bom negócio, você precisa fazer muitos bons negócios. Não pode fazer um fundo para ganhar FII e ir embora
e aí quando der problema o investidor não sabe nem com quem falar. Acho que isso mudou bastante, assim. Tanto que tem um monte de gente que fez fundo aí que sumiu, a gente nem sabe mais onde está o fundo, trocaram gestão. Então, outra coisa que acho que é uma importância grande, assim, fundo imobiliário, eu vim de mercado financeiro lá atrás, não é um negócio de mercado financeiro, é uma coisa de mercado imobiliário. Precisa ter inteligência imobiliária, precisa ter gente que entende de real estate, você precisa ter gente também olhando pelo ponto de vista da disciplina financeira, mas é um business imobiliário. Não adianta trazer uma equipe de mercado financeiro para cuidar de coisas imobiliárias, porque elas têm desafios diferentes. Acho que isso é uma outra preocupação enorme. Se olhar hoje as gestoras, elas estão maiores, mais parrudas do ponto de vista de equipe, isso ajuda também. Mas o mercado testa, assim, a gente vê de vez em quando algumas ofertas diferentes indo ao mercado, mas o que a gente tem ouvido não tem tido tanto sucesso na captação. Acho que isso é um resultado de os investidores dizendo não tem dinheiro para tudo ainda, pelo menos até aqui. Corretíssimo, acho que já foi falado tudo, o mercado vai evoluindo, se a gente olha os erros do passado, hoje são evidentes, lá atrás talvez não fossem tão claros. E eu não tenho dúvida que a gente vai continuar cometendo alguns erros novos, né? Essa é a ideia. A gente vai começar erros novos de situações que a gente vai viver pela primeira vez. Então, acho que isso faz parte da evolução, mas sem dúvida nenhuma. As empresas estão muito mais preparadas, as gestões são muito mais ativas, são muito mais criteriosas dos investidores, que também eles foram machucados lá atrás, então hoje eles têm toda essa atenção. Então, são evoluções mais do nosso mercado. E eu fico bastante contente assim. Eu não vim do mercado financeiro, eu vim do mercado imobiliário. Quando escuto o Carlos falando isso, olha, isso é um mercado imobiliário, tem que entender os fundamentos do mercado. É algo que a gente vem falando há muito tempo. Efetivamente, isso é o que é o mais importante. Ou seja, você pode ter um fundo com a melhor gestão, mas se o ativo ali, o timing foi errado, não tem gestão que faça ele funcionar. Então, a questão de entender os ciclos, fundamentos do mercado, o que efetivamente você quer, e à medida que você vê que está saindo da rota, tem que atuar muito rapidamente. Esse é o mérito todo de uma gestão. Acho que é isso aí. Na verdade, nesse período de aprendizado, todo mundo aprendeu, não só os gestores, os distribuidores, né? Toda a ponta de captação hoje ela é muito mais exigente do que era no passado, e, obviamente, todos os investidores. Acho que há 7, 8 anos atrás, não sei quantos analistas de fundos imobiliários tinha, material de research, não tinha praticamente nada. Hoje, você encontra para tudo quanto é lado um material rico, muito bem feito, com análises muito bem fundamentadas. Também tem o efeito até hoje de próprias redes sociais, né? Hoje, os próprios investidores se reúnem em redes sociais, debatem de qualquer fato relevante, qualquer evento que está relacionado ao fundo, as informações circulam com uma facilidade muito grande, o que é muito saudável, de fato, com que gradativamente as casas, os fundos sejam diferenciados, as casas sejam diferenciadas e cada vez mais a atividade de gestão seja valorizada, isso vai fazer o mercado crescer. Vocês enxergam boas oportunidades na indústria de FIs no programa de desmobilização de ativos do governo federal? Há bons ativos? Qual é a visão? Na verdade, assim, acho que a gente olhou, eu vou falar como na nossa empresa, a gente olhou pouco, acho que tem muita coisa ou para fazer retrofit ou para desenvolvimento, acho que tem terrenos muito bem localizados, prédios que precisariam passar por uma revitalização, e aí esse é aquele desafio que a gente comentou aqui sobre desenvolvimento ou sobre retrofits em fundos imobiliários, assim. Eu acho que tem muita coisa nesses portfólios, assim, eu acho que ele é positivo para a indústria como um todo, talvez a gente seja a saída de alguns investimentos de desenvolvedores que tenham o capital ou a estrutura de capital correta para desenvolver esses ativos e gerar de novo, porque eu acho que, bem lembrado aqui, a gente tem uma dificuldade de encontrar ativos inteiros, assim. A indústria, ela historicamente se fez com o famoso family and friends. Você ajuda um grupo de investidores, constrói o prédio, depois cada um fica com uma ou duas lajes. E aí, assim, se você lá na frente precisa fazer um retrofit, uma obra ou melhorias, é difícil alinhar todos os interesses de todos os investidores. Então, eu diria que o desafio nesses portfólios são normalmente ativos que ou são diretamente para desenvolvimento ou necessitam algum retrofit, que aí volta para os desafios de fundos imobiliários aqui. Mas a gente está sempre olhando. Qual o ticket mínimo que vocês consideram para avaliar a compra de novos ativos? Ticket mínimo para avaliar novos ativos.
caso de escritório, no nosso caso, a partir de 50 milhões de reais de investimento. Nosso caso também em torno de 50 milhões de reais.